Oi, aqui é a aula de estatística. Eu vou ensinar a fazer a tabela e o gráfico manualmente. O gráfico vai ser feito no Paint. De um gráfico, uma tabela com intervalo e uma tabela normal. Aqui estão as notas. Estou supondo que sejam notas de uma prova. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são as notas. Aqui, FI é a frequência com que elas apareceram. Só teve uma pessoa que tirou 1, né? Ou uma pessoa que tirou 5, duas pessoas que tiraram 6, duas pessoas que tiraram 7 e daí por diante. FAC é a frequência simples, essa daqui, acumulada, tá vendo? Frequência acumulada. Então vai ser, a gente repete o primeiro, soma esse com esse, 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 10, 18, e 18 mais 12, 30. Aqui, o final, a última célula aqui, será sempre igual a essa. Então, tá batendo, o gráfico tá certo. A frequência relativa é a frequência simples relativa a total de pessoas. Então, 1 dividido por 30 igual 0,033. 2 por 30, 0,066. A mesma coisa, né? 0,066. Agora 3 por 30, 0,1. 10 por 30, 0,333. 0,333. E 12 por 30, 0,4. Aqui é o somatório do FR. Tem que dar 1, aqui 0,99, arredondando dá 1, então tudo bem. O FRAC agora. O FRAC é a frequência relativa, FR, acumulada. Então vai lá, é 0,033, aí esse mais esse. Tá 0,099 mais esse 16,5. Então 0,165. 0,265, né? Com esse daqui mais esse dá esse. Agora esse mais esse, isso que é igual a 0,595. 0,595 mais 0,4 vai dar esse valor, né? Mas vamos mostrar. Esse mais esse, 0,995. Certinho. Nós fizemos a tabela. Agora eu vou ensinar a fazer a tabela com o intervalo de classe, né? 45 a 55, 55 a 65. Por que tá em intervalo de classe? Porque seria muito trabalhoso colocar 45, depois 46, o peso do outro. A diferença deles é muito pequena. Então, por isso fica mais fácil colocar o intervalo de 45 a 55 tem 6 pessoas. 55 a 65 tem 9 pessoas. 65 a 75, 4 pessoas. Lembrando que aqui tem os 55 e aqui também tem os 55. Só que tá pegando os 55 só aqui. Tá vendo esse tracinho aqui? Significa que 55 tá sendo contado só aqui. Ali não. É como se fosse 45 a 40 ou até 54. Aí aqui
De 45 a 55 tem 6 pessoas. De 55 a 65, 9 pessoas e daí por diante. O total de pessoas, 24. Aqui, vamos fazer o FAQ agora. FAQ é a frequência simples, essa daqui, acumulada. Então, é o primeiro, 6, mais 9, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 3, 22. 22 mais 2, 24. Tá vendo? O último bateu com aqui. A soma tem que dar o mesmo. Então, frequência relativa é o termo, o tanto que tem de gente nesse termo aqui, dividido pelo total. Então, 6 dividido por 24, 0,25. 0,25. 9 dividido por 24, 0,35. 0,35. 4 dividido por 24, 0,166. 0,166. 3 dividido por 24, 0,125. E agora 2 dividido por 24, 0,083. 0,083. Somatório aqui deu 0,97. Arredondando, já que teve muitas dízimas periódicas, dá 1, né? FRAC. O FRAC é a frequência relativa acumulada, ou seja, 0,25. A gente repete, soma esse com esse, vai dar 0,6. Mais esse, 0,766, né? Isso. Mais 0,125, 0,891. Mais 0,083. Esse valor, né? Tem que bater 0,974. Certinho? O XI é a média do intervalo. Então, de 45 a 55, a gente pega 55 mais 45, 55 mais 45, igual a 100. 100 dividido por 2, que é o número de termos aqui, né? Os dois termos, igual a 50. Então, a média de 45 a 55 é 50. Vocês vão ver que sempre vai ser o que tá no meio, né? Então, 50. Opa. Aqui, 55 a 65 são 10. Então, o que tá no meio, mais 55 mais 5, 60. 65 a 75 são 10 termos. Metade de 10 é 5. Então, nós vamos somar 65 mais 5 é 70. E daí por diante, 80 e 90. Provando, 85 mais 95. 85 mais 95 dividido por 2, 90, tá vendo? 85, 95, 90. XI vezes FI, literalmente XI vezes FI, né? 300, 6 vezes 50, 9 vezes 60, 5, 4, 0. 4 vezes 70, 280.
3 vezes 80, 240. E 2 vezes 90, 18 zero. Isso aí. Nós temos o XI, X e FI. Essa é a tabela que tem intervalo de classe. Agora, como construir o gráfico? Primeiro nós vamos olhar, porque antes de construir o gráfico, eu quero fazer a média. Aqui, a média, a moda e a mediana da tabela. Então vamos lá. A moda. A moda é os termos que aparecem mais. Na tabela 1 aqui, a moda é 12. Que aparece mais, né? Maior frequência. 12. Ou 12 não. O que tem mais frequência é o 10, né? A nota 10. Então a moda é 10. A mediana. Mediana é o termo que está no meio. Então, nós temos quantos termos aqui? 30 termos, né? Nessa tabela nós temos 30 termos. 30 pessoas tiraram notas diferentes. Então, 30 aqui. Mediana se encontra a posição. A mediana só se encontra a posição do termo que está no meio por essa fórmula aqui. N, que é o número de pessoas pesquisadas, 30 de termos que tem, tanto faz, mais 1. 30 mais 1, 31, dividido por 2, dá 15,5. Então, os termos vão ser 2, né? Tá, o 15 e o 16. A gente vem aqui em frequência, em FAC, que é a frequência acumulada, e olha onde está o 15 e o 16, estão aqui, né? São 9. Os termos que estão no meio é 9 e 9. Então, nós já achamos a moda, que é 10, e o termo que está no meio, que é 9 e 9. São dois termos 9. Aí nós vamos achar aqui a média, que é o valor médio de todos os termos. Ou seja, tirar a média aritmética mesmo. A gente poderia fazer dessa forma, que é termo 1, 5, apareceu só uma vez, então são 5. 5 mais 6 apareceu duas vezes, então 6 mais 6 mais 7 apareceu duas vezes, 7 mais 7 e daí por diante. Só que ficaria muito trabalhoso. Imagina, aqui o 9 aparece 10 vezes, então 9 mais 9 mais 9 e assim por diante. Ia gastar muito tempo, muito espaço. Então nós vamos fazer a média ponderada, que considera as frequências com que apareceu cada termo e o termo, ou seja, apagando aqui, a média ponderada, olha, eu já fiz o traço ali para citar. A média ponderada seria 5 vezes a frequência dele, 5 vezes 1, que ele só apareceu uma vez, mais 6 vezes a frequência dele, 6 vezes 2, mais 7 vezes a frequência dele, dividido pelo somatório das frequências. 1 mais 2, mais 2, mais 3, mais 10, mais 12. O somatório das frequências são 30, né? O número de termos ao todo por 30. Aí a média aqui vai ser o seguinte: 5 mais 6 vezes 2, 12, mais 7 vezes 2, 14, mais 8 vezes 3, 24, mais 9 vezes 10, 90,
mais 10 vezes 12, 120, igual a 265. Aqui em cima deu 265. Dividido por 30, igual a 8,83. Então a média, no caso nós fizemos da forma ponderada, né? Deu esse valor. Se a gente tivesse feito dessa forma aqui, pegando cada termo, tantas vezes que ele, colocando ele aparecendo, tantas vezes que ele apareceu na frequência aqui, daria o mesmo resultado, só que seria muito mais trabalhoso. Por isso, muito mais fácil usar a média ponderada, esse valor. Então, a média ponderada dessa tabela é esse valor aí. Agora, nós já fizemos a moda, a mediana e a média, né? Já posso excluir isso aqui. Se quiser visualizar tudo, é isso aí. Vou excluir tudo e deletei. Agora nós vamos ver que quando a tabela é tem intervalo de classe, a coisa se complica um pouco mais. A moda vai ser o seguinte, nós vamos olhar aqui qual que deu mais. Foi o intervalo de classe de 55 a 65, né, que apareceu 9 vezes. Agora nós vamos pegar e fazer 55 mais 65. A gente tira a média do intervalo de classe. Então, foi esse que apareceu mais. Então, 55 mais 65 sobre 2. A moda aqui vai ser diferente, tá vendo? Não é só o termo que aparece mais. Nós temos que achar a média da classe que apareceu mais, do intervalo de classe que apareceu mais, ou seja, 55 a 65, que apareceu 9 vezes. Isso aí vai dar 55 mais 65, igual, dividido por 2, 60. Então, o termo que está no meio, 60, né? Essa será a moda. Então, MO do intervalo de classe dessa tabela será 60. Agora, como tirar a média? A média aqui também será bem diferente. Eu vou deixar aqui, vou minimizar isso aqui, que eu quero só essa tabela, né? Olha isso, ficou melhor. A média será bem diferente. A média será o somatório, esse símbolo aqui, que é do somatório, de xi vezes fi sobre somatório de fi. Nós não fizemos essa coluna à toa. Nós fizemos com o propósito de ajudar nessa conta aqui da média aritmética. Quando é intervalo de classe, será desse jeito. Quando for só um gráfico, a tabela normal, como foi apresentado anteriormente, será bem mais fácil, como foi mostrado. Aqui será somatório x de fi 1540 dividido pelo somatório de fi, que é 24. Isso aqui dá 1540 dividido por 24. 64,166. 64,166. Essa é a média aritmética do intervalo de classe, certo? Deu esse resultado. Agora é a conta mais complicada, que é a mediana. Tá, a mediana vai ser o seguinte.
Match. Nós vamos olhar em qual intervalo de classe estará esse termo que está no meio, né? Então vai ser n sobre 2. Lembrando que antes, para achar a posição da mediana, era n mais 1 sobre 2. Só que quando é intervalo de classe, será só n sobre 2 para a gente achar qual o intervalo que ele está. Então, n, o número de termos, 24, né? 24 dividido por 2, que é 12. Então, ele tá no 12º, né? No somatório aqui, que é a frequência relativa, a gente pode perceber que ele está aqui, né? O 12 está entre 6 e 15, então ele vai estar aqui. 55 e 65. Esse será nosso intervalo. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós já sabemos que é o 12. Agora será L mais número de termos sobre 2 menos a frequência acumulada, o FAC anterior, tá vendo? FAC anterior vezes a amplitude sobre o FI do intervalo de classe. Aqui, vamos explicar agora. Nós já achamos o intervalo de classe, né? O 12º termo que vai estar no 55 e 65. Agora nós vamos achar a mediana. Isso aqui é o limite inferior. O intervalo de classe não é esse? 55 a 65? Então o limite inferior será 55. 55 mais n é o número de termos, 24. Então, abre aqui. 24 sobre 2 menos a frequência acumulada anterior. Frequência acumulada, o nosso intervalo é esse, então a frequência acumulada anterior é esse daqui, 6. Menos 6 vezes H aqui é a amplitude do intervalo. De 55 a 65 tem 10, então a amplitude é 10. Sobre o FI do intervalo, nosso intervalo é esse, então FI 9. Vou apagar aqui. É isso. A média é igual 12 menos 6, 6. Certo? 24 por 2, 12. Menos 6, 6. Vezes 10 sobre 9. Mais esse 55 aqui. Isso aqui vai dar 55 mais 6 igual alguma coisa, vamos ver? Peraí. 60 dividido por 9, 6 igual a 66. 6,66 mais 55, 61,66.
Fechou? Fiz a média, a moda e a mediana das duas tabelas. Tá faltando o gráfico, né? Então, o gráfico da tabela número 1 será o seguinte. Não vou fazer bonitinho, né? Olhamos por aqui. Dá pra gente fazer de 2 em 2, né? Vai até 12, então 6 negócios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre colocar o 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Agora olhar aqui. Calma aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. O 5 tem uma só, né? Então metade de 2 será mais ou menos aqui. Pronto. Certo? Esqueci de escrever aqui. 5, 6, 7, 8, 9, opa, 9 e o 10. Vamos lá. De 6, o 6 tem duas sequências, então aqui, né? 14, mas importante é entender o sentido. O 7 tem 2 também. O 8 tem 3 na metade aqui. O 9 tem 10. Apagar aqui. Olha isso. E o 10 tem 12. O gráfico ficaria assim. Não esquecer de colocar o título e a fonte aqui embaixo. E o outro gráfico. Esse daqui a gente poderia fazer o histograma. Então vamos fazer o histograma. Deixa eu diminuir esse negócio aqui.
E aqui dá pra gente fazer de 3 em 3, né? Vamos lá. Eu de 2 em 2, tanto faz. Vai até 9, então vai de 2 em 2. Pode ser maior, né? 1, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Agora a gente vem aqui. O de 45, vamos lá, né? 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Então, de 45 a 65 tem 6 pessoas. Ixi. Quarenta e cinco a 55. Tipo isso. De 55 a 65 tem 9 pessoas. Então, mais ou menos aqui. De 65 a 75, 4 pessoas. De 75 a 85, 3 pessoas. 3. Aqui mais ou menos. De 85 a 95, 2 pessoas. Esse é o histograma. Se pedisse para fazer o polígono de frequência, a gente faria o seguinte. A média de 45 a 55 é 50. Então, 50, tá vendo? De 55 a 65 tá no meio. 60. De 65 a 75 no meio. 70. Tô olhando por aqui, tá vendo? 70. De 75 a 85, 80. De 85 a 95, 90. Pelo eixo X. Então agora a gente une os pontos. Não encosta, ó. Vou vindo aqui. Fazer um contorno menor. Esse é o polígono de frequências.
pedisse para anchurar a parte, é só marcar, né? Se quiser marcar a parte dentro, né? Colorir aqui. Se quiser. Se não quiser, tanto faz. Só colorir isso aqui, que é o polígono de frequências. O histograma e o polígono de frequências estão prontos. Agora, que o povo tem muita dúvida, é a ogiva. A ogiva é o seguinte. Vamos lá. O mesmo gráfico, só que agora nós vamos utilizar o FAQ. Isso aqui. Nós vamos fazer o intervalo de classe normal. Intervalo aqui. 45. 45, 55, 65, 75, 85, por último, 95. Aqui é o intervalo normal, né? O peso. E aqui será o FAQ e não o FI, a frequência acumulada. Então nós vamos utilizar essa parte aqui, 6, 15, 19, 22, 24, eu fiz fazer de 3 em 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calma aí. Aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Agora nós vamos fazer aqui, né? O intervalo, o 45 não tem ninguém, né? É como se fosse no ponto zero. Então nós vamos desenhar os pontos primeiro. Cadê o pincel? 45, vou marcar os pontos com uma cor diferente. Aqui no zero. De 45 a 55 são 6 pessoas no frequência acumulado, né? Então, aqui, de 55 a 65 são 15. Aqui, de 65 a 75, 19. 65 a 75, 19. Tá no meio, né? Mais ou menos. Mais ou menos aqui. De 65 a 75, né? De 75 a 85 serão 22. Mais ou menos aqui. E 85 a 95, 24. É topo. Olha isso. Aí é só ligar os pontos.
Tá pronta a ogiva. Aqui é legal fazer o pontilhado, assim como o gráfico de barras tem, né? Uma linhazinha pontilhada, ligando aqui para ter uma noção. Aqui e aqui, tá vendo? Só para ficar melhor. Todo gráfico, título, fonte. Não esquecer disso, é essencial. E no demais, eu acho que eu ensinei o que precisava. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí, como comentário do vídeo. E bons estudos!